Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Batman Tandi. Bom, seguindo a lógica da nomenclatura, uma coisa que eu vou insistir bastante aqui, entender o que significa, porque aí a gente consegue associar a movimentação, o que que eu preciso fazer de fato com o movimento. Bom, Batman Tandi nada mais é do que uma batida esticada. Batman, batida, Tandi, esticado. Assim como o plié, ele é um movimento bastante utilizado entre movimentações, então ele faz parte de muitas passagens, ele é uma pequena porção de movimentos complexos. Então você vai ver que, assim como o plié é um exercício que a gente repete muitas vezes durante a aula, é um dos principais passos, né? Um dos primeiros passos, na verdade, que a gente aprende, e ele aparece todo santo dia, toda a aula. A sequência de Batman Tendi, ela vai aparecer na barra, uma, duas vezes, dependendo do nível que você tá. Pode ser que o Batman Tandil apareça somente nos exercícios da barra. A partir de um certo momento, o Batman Tandi também aparece nas sequências de centro, ou seja, depois que a barra é finalizada, todos os exercícios utilizando o apoio, a gente fica no centro da sala e também faz algumas movimentações de Batman Tandi no centro, tá? Isso é muito comum. E aí, claro que, mais uma vez, dependendo do nível que você tá, vai juntando com outras movimentações. Então, Batman Tandi sempre vai aparecer uma pirueta de um certo nível para frente. Então, é um passo que eu diria, um movimento que seria bem versátil. O Batman Tandi ele é realizado em várias posições das pernas e sempre em uma posição fechada. Por quê? Eu sempre parto de uma posição onde minhas pernas estão unidas de alguma forma para poder fazer um Batman Tandi esticando a perna e depois retomar ou trocar de posição, mas geralmente retomar a minha posição inicial. Pode ser que isso não faça sentido no primeiro momento, mas na hora que eu começar a fazer, vai cair a ficha, vai começar a fazer sentido. Então, não sei se você já fez as aulas correspondentes a este módulo, as aulas de clássico, de fato, mas eu utilizo muito no primeiro momento Batman Tandi com as pernas em sexta posição dos pés, tá? Independente da posição da perna, independente da posição dos pés, é importante que você entenda que um Batman Tandi, ele sempre vai arrastar o pé para esticar e sempre vai arrastar o pé para poder fechar. Então, partindo de uma sexta posição, eu vou arrastar, o braço é indiferente, mas eu arrasto para esticar, arrasto para fechar. Isso se eu vou colocar a perna na frente, se eu vou colocar a perna na lateral, se eu vou colocar a perna atrás. Se eu estou numa primeira posição, isso sempre vai se repetir. Ou seja, arrastar o pé pelo chão é um princípio básico do Batman Tandi. Só que aqui vem um detalhe. Eu sei que pode parecer muita informação no primeiro momento, e aqui eu quero que você preste atenção, porque nessa aula a gente consegue até falar um pouco mais, porque não é apenas o arrastar, não é o arrastar pelo arrastar, tem uma forma correta da gente arrastar o pé. E antes de eu te mostrar qual é essa forma correta de você arrastar o pé, eu quero te lembrar uma coisa. O Batman Tandi, ele é o início de outros movimentos também chamados Batman. Então, em outras aulas, não sei se você já viu, enfim, em outras aulas, você vai conhecer o Batman GT, ou seja, o pé está fora do chão, e o Grand Batman, que é quando a gente sobe a perna. Esses dois, o Batman GT e o Grand Batman, eles derivam de um Batman Tandi. Ou seja, eu começo pelo Batman Tandi para fazer esses dois outros. Percebe a importância do Batman Tandi, da gente fazer um movimento correto, da gente arrastar da forma correta? Tá? Então não é só o esticar por esticar, o arrastar pelo arrastar. Tem que pensar sempre que esse é um movimento simples, esse é um movimento básico, mas vai me gerar movimentos mais complexos e sequências mais complexas também, tá bom? Então vamos lá, sobre o arrastar o pé. Vou mostrar de lado, que eu acho que fica mais fácil a visualização. Eu quero que você foque aqui no meu pé, tá bom? Se eu estou em sexta posição, eu tenho que pensar que o meu calcanhar ele vai sair do chão o mais tarde possível, certo? Então, se eu arrastar só um pouquinho, ó,
só mais um pouquinho. Aqui eu tô indo de pouquinho porque tá, né? O atrito no chão acaba não deixando a gente arrastar. Mas, ó, perceba, o meu pé, ele tá levemente mais para frente, o meu calcanhar ainda não saiu do chão. Isso é um erro. Eu já quero te trazer nessa aula, mas isso é um erro que muitas bailarinas avançadas fazem. Sabe como que acontece? E aí mexe, não estou achando a posição da barra, acho que aqui fica melhor, né? E aí acontece isso aqui, ó. Esse movimento. Se eu tiro o calcanhar do chão muito cedo, eu acabo perdendo esse retângulo do corpo, que é tão importante, que você vai ver eu falar desse retângulo do corpo praticamente em todas as aulas, tá? Pé na sexta posição, meu calcanhar está no chão. Eu vou arrastando, mantém calcanhar, mantém calcanhar, mantém calcanhar. Os dedos dos pés estão relaxados, tá? Eu não posso fazer força no dedo do pé. Esse é um erro comum também. Então, eu vou arrastando, vou arrastando, vou arrastando. Não consigo mais manter o calcanhar no chão? Aí eu começo a tirar o calcanhar, mantenho os dedos. Ó, os meus dedos estão relaxados lá no chão. Ó, estão relaxados. Só que o colo do pé, essa parte frontal, ela está totalmente alongada e esticada. E eu vou continuar esticando esse bate-mantendi até o momento que eu preciso esticar a ponta dos meus dedos. Esticar a ponta dos dedos. E aí eu cheguei no meu máximo de extensão, certo? Só que toma cuidado, porque se eu pensar demais no calcanhar voltando rápido, eu posso mais uma vez, ó, perder esse alinhamento. Eu vou mostrar aqui, tô com a meia por baixo, fica até mais fácil de você visualizar. Ó, meu quadril tá certinho, está no retângulo, certo? Se eu pensar em encostar muito rápido o calcanhar no chão, ó, não é momento de encostar. Só que se eu encostar, eu acabo tombando esse quadril, certo? Então, ele tem que vir no momento certo, ó. Mantendo aqui, ele vem só dedos. E agora encostei meu calcanhar e volto. Ó, vou mostrar de novo na lateral. Calcanhar saiu agora, estica dedos, só os dedos, e aí eu volto o calcanhar o mais rápido possível. Percebe? Essa alteração do corpo, ela é pequeniníssima, por isso que a gente fala que o retângulo do corpo, ele se mantém durante a movimentação. Eu mostrei na frente, mas essa lógica, ela se repete para qualquer posição, e qualquer posição dos pés e qualquer posição da perna. Então, se eu estivesse ao lado, é a mesma coisa. Eu vou arrastar e vou esticar. Vou arrastar, ó, só os dedos. Ó, eu preciso ter essa mobilidade dos dedos. É como se eu quisesse pegar o meu pé e dividi-lo em partes. O pé não é uma coisa só. Estica tudo e volta tudo. Não. Eu tenho primeiro colo do pé, depois os dedos, colo, ou desculpa, dedos, colo do pé. De novo. Colo, dedos, dedos, colo. Eu tenho que ver essa divisão no seu pé durante o Batman Tandi, durante o Batman GT, que vai chegar em breve a aula, durante o Grand Batman, que você também vai ver a aula, certo? E claro que isso também vai se repetir nas posições em andeor, tá? Só que aqui tem uma pequena diferença sobre o posicionamento do calcanhar. Isso eu vou deixar numa parte 2 dessa aula de Batman Tandi. Ou seja, o que você tem que pensar durante os Batman Tandis em andeor, tá? Então, nessa primeira parte, eu só quero que você pense nisso, em articular o seu pé, ó, dedos, estica só no final, volta, dedos, e aí eu venho voltando, tá? E outro detalhe muito importante, além do arrastar da forma correta, a gente vai pensar no joelho. Esse é um erro que acontece muito também. Eu trago muitos erros, né? Eu falo que esse erro acontece muito porque eu estou baseada nos erros que Juliana, aluna, faz, também nos erros que eu mais corrijo nas alunas, seja nas alunas presenciais, seja nas aulas online, tá? São coisas que, nesse momento, pode parecer simples, mas quando a gente vai juntando várias ações, né? É música, posição do corpo, é posição do braço, é outro tipo de movimentação, esses detalhes básicos vão se perdendo, tá bom? Então, o joelho durante um Batman Tandi não pode dobrar. Não pode, não pode. A não ser que tenha um movimento de plié
E aí eu estico e volto. Mas perceba aqui, o que eu quero que você entenda neste momento. Se eu começo com a perna esticada, eu tenho que esticar o meu pé com o joelho esticado e voltar com o joelho esticado. Independente da posição, se eu estou na frente, ó, o joelho fica esticado, volta esticado. Atrás esticado, volta esticado. Atrás, principalmente, tá? A gente faz muito isso aqui, ó. Dobra o joelho ou relaxa muito os pés para poder voltar e depois estica. Não deixe acontecer. Tem que estar com o joelho esticado e tem que lembrar do movimento de arrastar da forma correta. Certo? Eu quero que você reveja essa aula a cada período de tempo, tá? Porque acredite em mim, esses detalhes do arrastar e do joelho, eles vão se perdendo com o tempo. E é importante que a gente retome esses conceitos. Combinado? Estude isso e eu te vejo numa próxima aula.